bem-vindos à nossa aula de hoje, onde iremos aprender a respeito dos princípios da mediação. Estes princípios estão elencados na Lei 13.140 de 2015, que é a lei que regulamenta a mediação, no artigo 2º. Vamos lá. Um dos princípios fundamentais e basilares para se iniciar um processo de mediação é a questão da autonomia de vontade. As pessoas, elas não podem ser obrigadas a fazerem mediação, a participarem da mediação. Essa autonomia de vontade tem que ser o tempo inteiro fortalecida. Agora, se as pessoas envolvidas no conflito pré-pactuaram em compromissos nas cláusulas do contrato, que qualquer conflito oriundo daquela relação contratual vai ser resolvido através da mediação, aí sim as partes se vinculam a esse comprometimento e elas passam a ser obrigadas a comparecerem a uma sessão de mediação. Caso elas não compareçam, aí vai sofrer a penalidade de pagamento de multa, ok? Então, a autonomia de vontade é muito importante para uma sessão de mediação. Outro princípio fundamental, a boa-fé. A boa-fé, ela tem que existir em qualquer relação, não é verdade? E não poderia faltar na mediação, na sessão de mediação. Então, o mediador, as partes envolvidas, elas têm que estar o tempo todo agindo com boa-fé, tá certo? Vamos aqui compreender que na falta da boa-fé, vai se existir aí o vício, a ilegalidade da sessão de mediação, a ilegalidade do que foi acordado e, consequentemente, havendo um termo de acordo, esse termo de acordo ele vai ser vicioso e o juiz pode não homologar. Outro princípio muito importante é a imparcialidade do mediador. O mediador ele não pode ser um profissional que tenha vínculo com as pessoas envolvidas naquele conflito. Ele se compara, entre aspas, à imparcialidade do juiz. Na justiça comum, o juiz não pode pegar processos de pessoas que ele conheça, que seja da família dele, que seja um amigo, um parente, um vizinho ou até mesmo um inimigo, porque senão vai quebrar a questão da parcialidade, né? Da imparcialidade, da boa-fé. E aí ele vai acabar tomando decisões com base nos seus sentimentos pessoais e não com base na razão. Então, da mesma forma, se procede em uma sessão de mediação com o profissional capacitado, o mediador. Não pode existir vínculo, porque havendo vínculo, essa sessão vai ser inválida. As pessoas descobrindo que aquele mediador tinha vínculo com alguém envolvida naquela sessão de mediação, a outra parte pode pedir a invalidade da sessão de mediação e marcar uma nova sessão com outro profissional. Mas cabe ao profissional, ele, quando chegar na sessão de mediação, porque ele não vai saber anteriormente quem serão os envolvidos, porque o mediador não recebe informação nenhuma anterior do procedimento, ele só vai saber quem são as pessoas envolvidas, qual é o contexto que vai ser trabalhado no dia da sessão de mediação. Quando chegar esse dia da sessão e ele descobrir que conhece uma das partes, ele se torna obrigado a falar que conhece aquela pessoa, que tem algum vínculo com aquela pessoa, tornando-se assim imparcial e aí devendo proceder uma nova marcação com outro profissional mediador. Então já vimos aí o princípio da imparcialidade, da autonomia de vontade e da boa-fé. Outro princípio que deve prevalecer é a questão da oralidade. A mediação, ela acontece por conta através do diálogo. A ferramenta principal da mediação é o diálogo, é o estímulo do diálogo, onde o mediador vai conduzir e auxiliar as pessoas envolvidas a sempre estarem dialogando entre si. Então, por isso que o princípio da oralidade é muito importante e fundamental. Então, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui. O próximo princípio que a gente vai observar é o da isonomia do tratamento às partes. O mediador, ele, enquanto um profissional imparcial e capacitado para a sua atuação, ele vai ter o seu comportamento de forma que vai direcionar a sua atenção e a sua escutativa de forma igual para os envolvidos.
Ele não pode dar mais atenção a um e menos ao outro, porque senão ele vai ficar com a sua atitude com suspeita perante os envolvidos naquela sessão de mediação, a ponto de os mediandos, que são as partes envolvidas no conflito, acreditarem que ele está tendendo mais para um lado e desfavorecendo o outro, onde com isso vai quebrar o princípio da imparcialidade. Então, por isso que é importante o tratamento igual para todos os envolvidos. A mesma atenção que dar a um vai ter que dar ao outro, a mesma escutativa, momentos de fala, o tempo de fala é igual para um, igual para o outro. Não pode ter diferenças no tratamento. E outro princípio que a gente vai perceber na mediação é a questão do sigilo. Tudo que for dito, que for escrito, é sigiloso, não pode sair ali da participação do mediador, dos advogados, dos mediandos. Não pode se externar o que foi resolvido, discutido ali naquela sessão de mediação por conta do respeito da privacidade de cada indivíduo envolvido no contexto. E o mediador, por conta do sigilo, não pode servir de testemunha em um processo judicial, tá? De acordo com aquela demanda que chegou para ele, de acordo com aquelas pessoas envolvidas naquele conflito. Então, verificamos aí o princípio da oralidade, da imparcialidade, da autonomia de vontade, da isonomia de tratamento, da boa-fé. São princípios, pessoal, fundamentais para que uma sessão de mediação seja bem feita, bem conduzida e que possa chegar ao seu objetivo final, que é o restabelecimento do diálogo e, posteriormente, uma futura elaboração do termo de acordo. Vamos entrar aqui agora no assunto que fala sobre o mediador. O que é o mediador? Como atua o mediador, né? O mediador é um profissional que, através de uma série de procedimentos e técnicas apropriadas, identifica os interesses das partes e constrói junto com elas opções de soluções, visando ao consenso e realização do acordo, e sem impor às partes uma solução ou qualquer espécie de decisão. O mediador deve ser aceito por ambas as partes e deve atuar em conformidade com o código de ética que lhe seja aplicável e com respeito aos deveres da imparcialidade, da independência, aptidão, lealdade, diligência e confidencialidade. A escolha do mediador pressupõe relação de confiança personalíssima somente transferível por motivo justo e com consentimento expresso dos mediandos. Então, pessoal, diante do que a gente acabou de ler, podemos perceber que o mediador, ele tem que ser um profissional capacitado, imparcial ao conflito, imparcial às pessoas envolvidas no conflito. Ele tem que transmitir na sua atuação, na sua diligência, confiança para as pessoas envolvidas. As pessoas têm que ser acolhidas de tal forma que elas se sintam seguras, confortáveis na frente daquela pessoa estranha, porque, como vimos, o mediador não pode ter contato anterior com as pessoas, não pode ser alguém próximo àquelas pessoas. Mas como é que vai adquirir confiança com um estranho? Justamente na sua forma de atuação, com responsabilidade, com lealdade, transmitindo o tempo inteiro a confiança, a segurança para aquelas pessoas envolvidas no contexto, que vão estar relatando seus problemas, relatando a sua vida pessoal para alguém que é estranho, que está ali especializado, capacitado em ouvir e em conduzir o diálogo com técnicas apropriadas e adequadas para fazer com que as pessoas tomem suas próprias decisões. Então, a principal função do mediador é justamente ele ser uma pessoa imparcial, com capacidade técnica para conduzir o diálogo, para ajudar as pessoas a chegarem no melhor caminho, na melhor solução que seja viável e confortável através do consenso para todos os envolvidos, tá? Vimos também na leitura do texto que existe um código de ética do mediador. Esse código de ética, ele muitas das vezes, quando é um mediador institucional, que é um mediador ligado a uma câmara privada de solução de conflitos,
ele vai ter que seguir à risca o código de ética da instituição, que lá vai estar constando todas as normas comportamentais do trabalho do mediador e os princípios e as diretrizes e organização administrativa da Câmara Privada. Mas, quando se tratar de um mediador ad hoc, que é aquele profissional que não tem vínculo com nenhuma empresa ou com nenhuma câmara privada, ele atua de forma isolada, sozinha, dentro do seu escritório de mediação. Ele vai ter que também seguir o seu código de ética profissional, para que ele, mesmo ad hoc, continue sendo um profissional imparcial, um profissional liberal que atue dentro das legalidades da lei da mediação, seguindo os princípios da mediação. É interessante que quando esse profissional ad hoc, ele tenha o seu escritório de mediação, ele possa ter um profissional, uma secretária, alguém que possa estar ajudando na condução da solução daqueles conflitos, enviando as cartas convites, fazendo os primeiros contatos, porque se o mediador fizer esse contato direto, ele já quebra a imparcialidade. Então, ele já quebra um dos princípios da lei de mediação e, consequentemente, vai estar faltando com a ética profissional. Olha só, gente, vamos conferir aqui que o mediador, frente às partes, ele deve estabelecer o rapport. O que é o rapport? É uma relação de confiança entre os envolvidos e manter-se vinculado até o final da mediação, salvo se houver motivo justo. Qual seria esse motivo justo? Ele está doente, está impossibilitado de permanecer, de continuar na mediação, passou mal, enfim. Esclarecer quanto aos honorários, custas e procedimentos do pagamento. Isso aqui é importante porque os honorários já podem ser prefixados entre a Câmara de Mediação com o mediador, ou se for um mediador ad hoc, o mediador vai cobrar diretamente dos participantes da mediação, dos envolvidos no conflito. Se for ligado de forma institucional, ele vai acordar o valor para a Câmara de Mediação, onde a Câmara de Mediação vai cobrar dos envolvidos no conflito e a parte do mediador ela vai repassar o valor. A mediação, gente, ela não pode garantir resultados. Por que não pode garantir resultados? Porque a gente percebeu lá a autonomia de vontade das partes de permanecerem na mediação e que o poder da decisão está na mão dos envolvidos. Então, o mediador ele não pode garantir que vai existir um acordo, que vai se chegar no consenso, porque isso depende dos envolvidos na solução do conflito. O mediador ele tem que fazer um tratamento igualitário às partes, olha o princípio da isonomia aqui, garantir a confidencialidade em todas as etapas da sessão de mediação, dar autonomia às partes, olha o princípio da autonomia de vontade, garantir que as partes estejam suficientemente esclarecidas para tomar qualquer decisão, ou seja, durante a mediação, no procedimento da abertura, o mediador ele vai ter que deixar claro, esclarecer como que funciona a mediação, como se dá o procedimento da mediação e depois procurar saber se as pessoas entenderam e se vão querer continuar no procedimento da mediação. Por isso que tudo tem que estar de forma esclarecida. O mediador, ele irá revisar os termos do acordo com as partes, é o que a gente fala da técnica do resumo. Ele vai fazer o resumo do que ele entendeu, do que as partes falou. Existindo alguma discordância, algo de mal entendido, tem que se esclarecer nessa técnica do resumo. O mediador terá que se eximir das sugestões para a resolução do conflito, conduzindo a sessão de forma neutra. O mediador ele tem que ser neutro, ele tem que ser imparcial, ele não pode dar sugestões, ele vai induzir através do diálogo que as pessoas cheguem a um acordo, a um consenso, consigam visualizar alguma possibilidade de solução e elas mesmas darem as suas sugestões próprias. O mediador não pode influenciar dando sugestões, é o que diferencia do conciliador. O conciliador, ele pode dar a sugestão, mas o mediador não pode. Ele vai estimular através do diálogo para que as pessoas, com suas decisões próprias, cheguem a dar suas sugestões.
E a gente viu a questão da imparcialidade desde o início até o final do procedimento da mediação. Ao tempo inteiro, o mediador ele tem que ser sempre imparcial. Olha só, o mediador, frente ao processo de mediação, ele deve descrever o processo de mediação para as partes, esclarecer como funciona, definir todos os procedimentos pertinentes ao processo, esclarecer quanto ao sigilo. Tem que ficar claro que tudo que for dito ali, acordado, tem que ser sigiloso, não vai sair dali. Tudo que o mediador anotar no papel é para servir de orientação para a condução do procedimento da mediação, que depois aquele papel com aquelas anotações será descartado. Utilizar todas as técnicas disponíveis que a gente vai aprender aqui no curso do processo de mediação. O mediador ele vai aprender que cada momento, que cada situação se aplica uma técnica adequada e necessária. O erro na aplicação dessas técnicas pode simplesmente destruir toda a condução da mediação. O mediador ele deve zelar pelo sigilo dos procedimentos, inclusive em relação à equipe técnica, ou seja, todo o procedimento da mediação tem que ser sigiloso até para uma própria câmara de mediação a qual ele está vinculado. Ele não pode estar saindo para a sua equipe de trabalho o que aconteceu na sessão de mediação. Ele não pode estar fazendo comentários. Sugerir a busca ou a participação de especialistas na medida que perceber necessário. Um exemplo disso é um psicólogo. O psicólogo ele pode se fazer presente em uma sessão de mediação, principalmente quando envolve situações de família, pais e filhos, alienação parental, interromper o processo frente a qualquer impedimento ético ou legal. Isso aqui a gente já viu várias vezes, a questão da imparcialidade, né? Ele percebendo que ele conhece uma das partes ou que as pessoas conhecem ele, já viu anteriormente, ele tem que fazer essa questão aqui, ó, do interrompimento do processo. Suspender ou finalizar a mediação quando perceber que sua continuidade poderá trazer prejuízos para qualquer dos mediandos. Isso aqui é muito importante, o mediador ter essa sensibilidade, porque se ele perceber que a mediação está se enveredando para um caminho que não vai ser próspero e que as pessoas estão se exaltando, estão cansadas, estão nervosas e ele mesmo, enquanto mediador, ele perceber a sua estafa física e mental, ele tem que interromper a sessão de mediação e remarcar um novo encontro para daí concluir aquele procedimento que não pôde ser concluído na primeira sessão.